Bem-vindo mais uma vez ao podcast do Nobre Investidor. E desta vez o tema é planejamento estratégico. Está aqui comigo uma pessoa que é expert no assunto. Ele que é militar, empresário, mentor em planejamento estratégico, 25 anos de experiência, mais de 100 empresas mentoradas e é o autor da mentoria Templários, Jefferson Roberto. Muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui. Te agradeço pelo convite, Anderson. Para mim é uma satisfação, mais do que uma satisfação, é uma honra estar na tua frente, uma pessoa que eu considero como referência, um profissional de excelência, de reconhecida competência no meio, para falar um pouco sobre planejamento estratégico, um assunto que tem uma ligação íntima, né, com o planejamento financeiro, o investimento, né? No final de todo e qualquer processo de planejamento estratégico, a gente vai ter lá um orçamento e vai falar sobre investimento. Então, são temas que estão intimamente interligados, são temas correlacionados. Poder conversar um pouco contigo, estar aqui na tua presença, ter recebido esse convite, me honra muito, porque tu é uma das minhas referências pessoais e profissionais. Eu te respeito muito, considero muito o trabalho que tu faz, e conversávamos anteriormente que é um trabalho que impacta vidas, impacta famílias e muito mais do que o trabalho é um propósito. Muito obrigado, Jefferson. Bom, basta estar aqui na prática, né? Indicou até a filha para falar comigo, né? Mas, Jefferson, assim, ó, e com certeza, né? E dinheiro e planejamento é algo que andam juntos, caminham juntos, porque eu não consigo falar sobre investimentos, planejamento de dinheiro, sem falar sobre planejamento estratégico. Mas eu já saio assim te perguntando, na tua visão, quais os passos do planejamento estratégico que um empresário não poderia deixar de considerar? Para começar, vamos falar um pouco de qual é o objetivo do planejamento estratégico, Anderson. Um planejamento estratégico ele tem um objetivo de tirar a tua empresa, o teu negócio, da situação atual do hoje e levar para uma situação futura desejada, melhor. Seja essa situação 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos hoje com um mercado que muda muito. Então, qual é a situação da minha empresa hoje e o que eu vislumbro para a minha empresa no futuro, daqui a 1 ano, por exemplo. O planejamento ele tem essa resposta. O que eu preciso fazer para tirar minha empresa dessa situação e levar para uma situação melhor? Nesse contexto, seja um MEI, seja uma grande empresa, o primeiro passo é tu ter clareza da situação atual do teu negócio. E como que tu obtém essa clareza? Basicamente, entendendo quais são os pontos fortes do teu negócio e os pontos fracos. Mas em que áreas? Minimamente, um empreendedor, um empresário, ele tem que se perguntar, no meu atendimento, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos? O que a minha empresa está bem, o que ela precisa melhorar? O que ela está bem e que me traz um diferencial? No atendimento, no marketing, no comercial, na gestão de pessoas, na tua produção ali, na parte da tua operação, seja produto ou serviço, e na gestão financeira. Então, pelo menos essas áreas ali, atendimento, comercial, marketing, produção, gestão de pessoas e gestão financeira, o empreendedor, o empresário, ele faz aquele chimarrão no sábado e deixa a rotina de lado e se pergunta, o que a minha empresa está bem nessa área, o que eu preciso melhorar? Aí eu tenho uma situação atual. Dá uma olhadinha para fora. Para o ambiente externo, a gente fala tanto de matriz SWOT, né? Se fala muito nisso, tem que fazer análise de ambiente. Na prática, o que é? Eu fiz esse panorama interno, eu dou uma olhadinha para o cenário ali, eu uso o que a gente chama de PESTAL. Eu olho para política, agora nós vamos ter uma alteração aqui no Executivo Municipal. O que isso vai impactar a minha empresa? Isso me traz uma oportunidade ou uma ameaça? Então, eu olho para o ambiente externo e penso assim, que oportunidades eu tenho, ou seja, oportunidades são eventos que podem auxiliar a minha empresa a melhorar, a atingir seus objetivos, que ameaças eu tenho, que são ações que podem prejudicar a minha empresa. Olhe para a parte política, econômica, social. Hoje os nossos hábitos eles mudam rapidamente. A nossa dinâmica social hoje, se nós olharmos 5 anos atrás, ela é completamente diferente. Então, eu não posso
direcionar meu produto, meu atendimento, da mesma forma que eu direcionava 3 anos atrás. Então, eu olho para a parte social, tecnológica. Se hoje tu não tiver clareza de como a tecnologia avança, daqui a um pouco vem um produto tecnológico substituir o teu. Ambiental, isso é muito importante, essa dinâmica das questões ambientais. Nós tivemos agora a crise das enchentes, uma ameaça para alguns, para outros foi uma oportunidade. Eu tenho alguns empresários que eu conheço que são do ramo de tecnologia, que trabalhavam com venda de computadores, eles zeraram os estoques, eles venderam todo o estoque. Para alguns que perderam tudo, foi uma ameaça, para esse segmento foi uma oportunidade. O mesmo evento ambiental trouxe uma oportunidade a ponto de o empresário zerar o seu estoque e para outro a ponto de acabar com o seu negócio. Então, o ambiental e legal. Dá uma olhadinha ali no que está mudando na legislação, na parte jurídica especialmente. Essa semana, vou dar um exemplo, a gente tem eleição e eu estava olhando a parte legal, o colaborador que vai ser mesário, ele tem direito a 2 dias, pelo treinamento que ele realizar, EAD ou presencial, e mais 2 dias para cada atuação como mesário. Portanto, ele vai ter 6 dias fora da tua empresa. Que já impacta. 6 dias. Entende? Então, faz essas duas... Esse é o primeiro passo, Anderson. Tá? Dá uma olhadinha ali na tua situação atual. Entende isso? Aí tu pensa naquela placa bonita de visão de futuro na parede, missão, visão, valores. Aquela placa ela não pode ir para a parede sem essa análise. De forma sintética, tu fez essa análise, muitos pontos fracos na tua empresa, na parte interna, muitas ameaças na parte externa. Como que tu vai fazer uma visão de desenvolvimento? Eu vou me tornar a melhor empresa em 1 ano, eu vou aumentar meu faturamento em 40%. Não, ela está desassociada. Não, eu tenho muitos problemas aqui e tenho muitas ameaças. Vou aumentar em 2% o meu faturamento e vou reduzir em 30% as minhas despesas. É essa dinâmica aí que se faz por planejamento. Inicialmente, né? Inicialmente é isso e depois a gente vai para outros passos. Sim, sabe que tu falou ali na análise SWOT, né? E foi isso que tu falou muito, né? De fraquezas e o que é forte, o que eu sou fraco, né? A SWOT, né? Para quem não sabe, é a fofa, eu chamo de fofa, né? Fraquezas, oportunidades, forças e ameaças. E essa análise é muito importante porque faz parte do ambiente, né? Se tu não fizer isso, não tiver essa estratégia bem analisada, tende a tu errar e não sabe por que está errando. Agora, se tu tiver isso numa matriz, como tu falou ali, muito mais fácil de tu prosperar, porque tu já está sabendo, já está preparado para isso, né? Mas nós somos seres emocionais e as pessoas decidem muito mais pelas emoções do que pela razão. Inclusive, essa questão que tu falou de questões, o impacto das questões geopolíticas, por exemplo, trazendo para a minha área, que é na área dos investimentos, tenho muitas pessoas que investem por conta e acabam menosprezando isso. Inclusive, estudos comprovam, né, que 65% das pessoas, dos investidores que investem por conta, eles subestimam o impacto das novas tecnologias e mudanças geopolíticas. Então, se você que está investindo aí por conta, mas o resultado que tu está tendo não está sendo satisfatório, não te preocupa porque tu não está sozinho, né? O que acontece? As pessoas, por excesso de confiança, menosprezam isso e aí sofrem silenciosamente, porque a pessoa não dá o braço a torcer, certo? Agora, o que é importante? Buscar novas oportunidades, às vezes até a presença de uma pessoa, pelo menos ouvir essa pessoa. O que essa pessoa está sugerindo para que eu mude essa situação? Então, um bom planejamento, principalmente dos investimentos, ele requer que a gente comece a olhar 3 coisas, uma nova abordagem, né? Primeiro, né, é uma avaliação imparcial da carteira das pessoas, dos investimentos, dos ativos da pessoa. Imparcial, sem levar em consideração a questão das emoções. Sim. Segundo, é eliminar aqueles ativos que a gente chama de âncora, porque o investidor ele tem aversão à perda. O que é a aversão à perda? É um viés comportamental que leva com que a pessoa ela venda os ativos que estão subindo e segura aqueles ativos que estão caindo.
E aí, quando passa o tempo, ela só tem ativos âncoras, a gente chama de coisas ruins que ficaram na carteira dela e por aversão à perda, ela não quer vender, certo? Então, eliminar esses ativos âncora e o principal, né? Uma reestruturação baseada em dados e não em emoções. Então, isso é planejamento. Mas ele é muito... na realidade, ele é correlacionado e intimamente ligado ao que nós falamos anteriormente, porque tu vai partir de uma análise da situação financeira daquela pessoa. Quando tu fala em ativos âncora, na verdade nós estamos falando ali daqueles principais pontos fracos que impedem a empresa de avançar. Então ela tem uma correlação direta, né? E quando tu vai para o próximo passo é que nós vamos trazer estratégias, nós vamos trazer caminhos para que tu potencialize o teu ganho num menor espaço de tempo possível, né? E aí também vem um outro ponto importante, que é como a empresa ela pode ter o seu resultado potencializado quando ela recorre a um profissional que tem essa expertise. Tu citou aí que em torno de 60% das pessoas elas não consideram essas questões políticas, geopolíticas, nas suas decisões. Se elas tivessem um profissional, um expert que pudesse auxiliá-las tecnicamente, elas teriam um resultado muito melhor, num espaço de tempo melhor. E nós falamos muitas vezes sobre o sonho das pessoas. É sobre o sonho de uma família, que se ela levaria 5 anos para atingir e ela tivesse um profissional que pudesse levar a sua expertise, que pudesse fazer uma análise baseada em dados e fatos, como tu falou, então eu vou decidir em dados e fatos. Esses 5 anos se tornariam talvez 1, 2 anos, traria segurança, paz, tranquilidade. Então, como é importante ter profissionais, e nós comentávamos também, né, como é importante, por exemplo, os teus clientes que estão na tua carteira, a segurança, a tranquilidade que isso traz para eles, sem falar nos resultados potencializados num espaço de tempo menor e num volume de ganho maior. E é um processo que ele parte de uma análise minuciosa, precisa, detalhada, tomada de decisão baseada em dados e fatos, né? Seja no planejamento estratégico, seja no planejamento de investimento, seja no planejamento financeiro, mas vem a importância de ter alguém que nos auxilie nessa caminhada, né? Tem um passo a passo para quem vai começar a investir. A gente segue um passo a passo. O que é? Primeiro, definir o escopo do relacionamento, ou seja, como que eu vou te atender, como que vai ser as nossas reuniões, de quanto em quanto tempo. Então, é um planejamento estratégico. Segundo, coletar os dados da pessoa, ou seja, ela vai ter que confiar em mim, quanto que ela ganha, quanto que ela gasta, quanto que ela tem já de investimentos, certo? Então, isso é definir, né, uma coleta de dados. Depois, analisar esses dados coletados, baseado, então, no meu conhecimento, analisar aquilo que a pessoa está buscando, então, essa fase é da análise. Depois, desenvolver um plano baseado naquela análise que eu fiz para apresentar para a pessoa, para ver se faz sentido para ela. Então, olha, diante de tudo que tu me apresentou e diante do que eu vi que teu perfil de investimentos, ser mais conservador, mais moderado, mais arrojado, eu te sugiro um plano desta maneira. Se faz sentido para ela, então a gente implementa o plano, você coloca o plano para funcionar e o consultor financeiro tem essa função, a gente consegue implementar esse plano. E o principal de todos, que eu acredito que seja um grande diferencial do consultor, é acompanhar. Ou seja, monitorar aquilo que foi implementado, para ver se o que nós definimos está sendo seguido. Porque os objetivos mudam, é natural, só que a gente precisa daí adequar a estratégia conforme o que mudou. Então, durante um processo de planejamento estratégico, é natural as coisas mudarem. E aí, o que tu precisa? Vai manter a mesma... Olha, agora eu quero ir para cá. Tu definiu que a pessoa ia seguir essa linha. E agora, de repente, surgiu outra linha para ela. Tu tem que adequar essa estratégia. Então, tu adequa, certo? Eu utilizo um método para planejamento, eu criei esse método que é o CPR. Clareza, processo e resultado. Ele é um método que tem uma correlação direta com o que tu acabou de mostrar na questão do investimento.
Então, a clareza é tu ter, sem redundância, clareza da situação atual. É onde tu vai buscar os dados do teu cliente. De posse desses dados, que eu tenho essa clareza da situação atual, eu posso elaborar um plano, um processo. Então, eu tenho um processo de elaboração de um plano. Tu tem um processo de elaboração de qual estratégia de investimento vai se adotar. Então, e no final, eu R de resultado. Eu defino os resultados que eu desejo, tu define os resultados que o teu cliente deseja, eu defino indicadores e eu monitoro e acompanho se esse plano que nós fizemos aqui está dando o resultado esperado. Então, o planejamento é exatamente o mesmo processo usado para fazer um plano de investimentos. Então, ali nós vamos fazendo, eu vou fazendo o acompanhamento, eu vou fazendo o monitoramento. Então, é esse o método, o CPR. Dá para dizer que também o PDCA aí tão famoso, né, do plan, de planejar, o do, de executar, o check, de avaliar se aquilo que eu planejei deu resultado, e o action ali de ação corretiva, né? Que hoje a gente usa PDCL, não se usa mais esse A do action, antes dava uma ideia de ação corretiva, e agora a gente usa o L de learning, que dá uma ideia de aprendizado. Antes que o negócio dê errado, antes que eu não atinja aquele resultado, eu aprendo com o processo e eu atuo proativamente. Então, a gente conhece aí, que é de administração, PDCA de muitos anos, agora a gente já usa esse PDCL aí. Mas os processos são muito semelhantes, né? Sim, sim. Sabe que na área da... Quando a gente começa, e eu te falei ali o processo, que a gente começa a acompanhar, fazer toda essa medida, mas tudo começa por uma parte que se chama planejamento financeiro. E o planejamento financeiro, ele, de uma maneira bem simples falando, sabe o que ele ensina as pessoas a fazer? Ele ensina a pessoa como ganhar, como gastar, como guardar, como investir e como doar. Porque se essas fases aqui não estão funcionando muito bem, de nada adianta tu querer investir. Primeiro, tu tem que ganhar, né? Se tu não ganha, o processo já para aqui. Então, ganhar, gastar, aprender a guardar, ou seja, essa diferença aqui tu tem que fazer sobrar. Esse é o guardar. Guardar eu não estou dizendo na parte de poupança, mas é a tua capacidade de fazer sobrar. Essa parte que tu fez sobrar, sim, investir. E tu só pode doar aquilo que tu tem. Então, senão não funciona, né? E aqui doando, eu estou falando não só em dinheiro, mas poderia ser o doar o tempo, né? Porque a gente, quem gosta do que faz, acaba fazendo muitas coisas por doação, né? Doa o nosso tempo, né? Sim, é o brilho nos olhos, aquele que tu falou. Claro, né? Mas agora me surgiu uma dúvida aí do doar. O doar, ele está na questão técnica, ou o doar é algo que tu, dentro da tua metodologia, definiu que ele faz parte desse planejamento? Faz parte do planejamento financeiro, porque aquilo que tu acumula, de alguma maneira, tu vai acabar doando, certo? Seja para, vamos dizer que tu tem a tua família e tu tem os teus filhos, tu vai ter que investir na educação financeira deles, na educação básica, na educação escolar, tu está doando parte do teu recurso para isso, certo? Tu vai te preocupar com a tua aposentadoria, tu está doando parte para isso. Tu vai ir em alguma instituição, que aquela instituição ali, ela, vamos dizer que seja uma instituição de caridade, e se tu se entrosar naquela parte ali, tu vai doar, certo? Isso é o natural que surge. Sim. Mas tu só pode doar o que tu tem. Como que tu vai doar algo que tu ainda não obedeceu essas outras 4 partes, certo? Então, o doar, ele pode ser algo muito amplo, mas na prática, aqui no lado financeiro, é dinheiro mesmo. Como que eu vou conseguir fazer uma doação financeira se tu não está bem definido com essas 4 partes aqui? Sim. Né? Agora, principalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, que a gente passou por situações, né, que imprevistos acontecem. E eu lembro que uma pessoa levantou a bandeira lá, ó, pessoal, eu vou fazer assim, vou ajudar e tal. Então, viu o que aconteceu? Ela pediu o quê? Ajuda financeira. E aí, uma pessoa começou e a outra desencadeou e tal. Isso é o doar, né? Então, mas tu se preparou para isso, para que imprevistos acontecem, para que um dia tu tenha um recurso ali que tu possa ajudar outras pessoas mais necessitadas. No processo de planejamento estratégico, ele também tem um momento, dependendo da maturidade da empresa, em que se planeja, eu te perguntei isso, porque também se planeja um processo de doação, que nós chamamos de responsabilidade socioambiental.
Hoje eu atuo como auditor da Câmara Interamericana de Transportes. Eu avalio empresas de transportes de todos os modais, apenas em responsabilidade socioambiental. Depois que a empresa se estruturou, que ela já tem uma lucratividade considerável, como que ela vai fazer com que esse recurso volte para a sociedade, volte como benefício para a sociedade e que não seja a sua missão? É realmente ter uma estratégia, tanto de responsabilidade social, impactar a sociedade por meio de projetos sociais, como de responsabilidade ambiental. Então, é impactar o meio ambiente com seus recursos por meio de projetos ambientais. E, dessa forma, levar valor, agregar valor à sociedade e ao meio ambiente, não sendo a sua missão, estando completamente fora do seu métier, do seu negócio. Isso também é uma das partes do planejamento estratégico, quando a gente atinge um certo nível de maturidade na empresa. E hoje, doar ou trabalhar com responsabilidade socioambiental é um dos fatores que faz com que as empresas tenham maior valorização, por exemplo, das suas ações. É um dos pontos que são avaliados nesse ranking de ações. Eu sou auditor da Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica. Então, as distribuidoras que nos fornecem a nossa energia aqui. Essas distribuidoras, elas são ranqueadas todo ano. E a que tiver no topo do ranking, ela recebe uma revisão tarifária maior. Um dos pontos de avaliação é responsabilidade socioambiental. Essas empresas, elas têm 1% da sua receita operacional líquida que tem que voltar para a sociedade. E, além disso, elas têm que proativamente, dentro do seu processo de planejamento estratégico, ter uma estratégia de responsabilidade socioambiental, de voltar valor para a sociedade, de voltar benefícios para a sociedade, de doar. Então, tu vê como tem uma sinergia tanto do planejamento de investimentos financeiros como o planejamento estratégico. Sim. O doar, ele faz parte desse ciclo, né? Legal. E é importante, porque às vezes a gente para aqui, a pessoa ela ganha, ela gasta, e aqui quando chega aqui nessa parte, às vezes ela até consegue guardar, mas ela está com uma capacidade de poupança reduzida. E aqui entra uma fase que eu chamo, eu tenho um plano, né, que eu chamo um método, né, porque a pessoa que me procura, bem como tu falou ali no início, ela está aqui e ela quer vir para cá. Esse passo aqui que existe, que é um método, esse método aí que entra a minha parte, né, de ajudar que isso aconteça. Então, nesse espaço, eu vou ver em que ponto ela se enquadra. Se ela já está no ponto de investir, se ela ainda está aqui na questão de capacidade da poupança que precisa melhorar, certo? E quando cai nesse ponto aqui da guarda, ou seja, a capacidade de poupança dela ainda não é suficiente para que ela atinja esse plano que ela deseja, então aí eu coloco um método aqui que se chama 3 R's. Repensa, reduz e reinveste. Então, esse plano é que vai fazer com que isso aqui venha, essa capacidade aqui de reinvestir e de doar, né? Para que ela consiga ir para outro ponto, porque senão isso não vai acontecer. Eu até dei como exemplo no último podcast, né? Uma pessoa veio e às vezes eu preciso centrar a pessoa, trazer ela para a realidade, porque nós somos seres emocionais, a gente pensa e às vezes a gente está voando, né? A pessoa vem aqui e me diz assim, Anderson, eu tenho 100 mil e eu quero chegar até o final do ano em 1 milhão. Ótimo, é um plano bem ousado, há menos de 6 meses chegar em 1 milhão. Quanto tu quer aportar por mês para que isso aconteça? Pois é, eu pensei em 2 mil. Eu digo, olha, eu preciso te dizer algo, isso não vai acontecer. Né? Tu tem a disposição, tu tem a vontade, mas tu não tem a capacidade. São duas coisas importantes, até quando a gente fala da teoria de finanças comportamentais, finanças comportamentais e finanças tradicionais. Na parte tradicional é a nossa capacidade financeira. Na parte emocional é a nossa disposição. Então, às vezes, tem pessoas que têm muita disposição ao risco, mas não têm capacidade. E quando a gente vai centrar a pessoa, a gente tem que optar sempre por aquilo que ela tem de mais baixo. Ou, ao contrário, a pessoa tem muita capacidade, ela tem bastante dinheiro, mas ela é conservadora, ela não tem disposição ao risco. Eu não posso colocar essa pessoa para o risco. Então, eu tenho que ir pelo que é menor. Ela tem baixa disposição ao risco, é uma pessoa conservadora e eu tenho que obedecer os produtos e adequar a realidade dela. Pode ser que lá no futuro, que ela tenha mais confiança, mais credibilidade, ela comece a entender um pouco mais sobre investimentos, ela se torne
de conservadora, um pouco mais moderado, os objetivos são mais para médio e longo prazo, e ela aceite uma certa tolerância ao risco. Mas centrar a pessoa, ver os passos a passo, adotar esse método 3R para que esse ponto aqui chegue. Né? Nesse último ano, pensei muito no processo da elaboração da estratégia e coloquei um componente que tu citou por diversas vezes, que é a gestão das emoções. Normalmente, nesses processos de planejamento, e a literatura ela não considera isso. E por que eu passei a estudar essa gestão das emoções? O plano perfeito, mas se o empreendedor, o empresário, o gestor, ele não tiver uma gestão emocional adequada, o plano perfeito não vai ser executado. Então, não existe esse plano perfeito sem uma gestão adequada das emoções. Hoje, eu estou desenvolvendo um método e eu vou começar todo o processo de planejamento fazendo um diagnóstico de quais emoções dominam aqueles gestores, empresários e empreendedores. E, a partir daí, eu vou considerar isso no meu plano. Porque, muitas vezes, eu elaboro um plano e a emoção dominante daquele proprietário do negócio não faz com que aquele plano ele não venha a ser executado. Cria conflitos, cria desentendimentos, muitas vezes cria procrastinação, não executar as ações que foram previstas, executar parcialmente as ações. E esse é um componente que eu entendo muito, muito importante. Hoje não pode abrir mão de ter essa análise da inteligência emocional que está envolvida, que nem eu digo, que está embarcada naquele processo. Eu desenvolvi 5 instrumentos de análise de gestão emocional e as próximas empresas que eu vou mentorar, esse será o primeiro passo, aplicar esses instrumentos, ter um diagnóstico da gestão emocional desses empresários, desses empreendedores, consensar isso com eles e, a partir daí, fazer o plano. Vamos por um exemplo, eu fiz um plano e o empreendedor, o empresário, ele é extremamente centralizador. Esse plano ele está na mão de várias pessoas, essas ações estão nas mãos de várias pessoas e, muitas vezes, ele pode acabar fazendo com que o que foi planejado não dê certo. Então, por não delegar? Por não delegar, exatamente. Ou por delegar e não ficar confortável e interferir na execução do plano. Então, a gestão das emoções, que não se encontra muito isso na literatura clássica de planejamento estratégico, eu acabei trazendo, principalmente por um ponto. Eu fiquei ali na missão da ONU no Haiti, era responsável por fazer o pagamento do batalhão brasileiro, andava com $2 milhões em espécie no Haiti. E fazia um planejamento minucioso, perfeito, detalhado. Mas a gestão das minhas emoções e das emoções daquelas 50 pessoas que faziam toda essa segurança era o mais desafiador. Porque planejar, mas trazer para esse planejamento as tuas emoções, os teus sentimentos, as tuas reações, é tão importante e, se não mais importante do que o planejamento, é ter essa clareza. E eu via isso acontecendo comigo, planejava e muitas vezes não dava exatamente como eu planejei, porque eu não tinha uma gestão adequada daquelas emoções, claro, em cima do risco, né? Mas é importante, e tu vê que tu falou da gestão das emoções, e eu também uso a gestão das emoções no processo de planejamento estratégico. Sim, eu atendo empresários que eles giram milhões na empresa deles. E, às vezes, a questão do patrimônio particular não está bem adequada, porque ele não teve tempo para cuidar disso. E esses empresários são empresários bem-sucedidos. Eles têm um bom patrimônio, geralmente são casais, eles viajam uma vez por ano, já têm a casa própria, já têm o carro. E nem é essa questão dele quer sair daqui, quer ir para um ponto aqui desejado. Ele quer principalmente se manter nesse ponto que ele já está, ele já atingiu essa zona de conforto. Mas e o patrimônio? Ele acabou delegando para quem? Para o banco. E aí, o que acontece? Não é questão do gerente do banco nem nada, o sistema é assim. E quando a pessoa fala que eu não tenho tempo para gerir meu patrimônio, os bancos adoram ouvir isso, porque eles sabem que daí ele vai deixar o valor ali em um único ativo, e aquele ativo muitas vezes não atende aquilo que o cliente está buscando, mas ele, por falta de tempo, nem procurou olhar. Agora,
Quando as pessoas se atentam para isso, e tu viu ali um feedback de um cliente, eu só Sim. me arrependo de não ter começado antes. Então, elas começam a ver que uma boa gestão patrimonial requer que tu tenha um consultor ao teu lado, te ajudando, que faça uma gestão estratégica dos teus ativos, faça uma boa diversificação, não é deixar num lugar só, certo? Por quê? Porque as pessoas têm objetivos diferentes e cada parte do ativo tem que atender uma parte desse objetivo. E uma realocação estratégica que atenda aquilo que a pessoa está buscando. Então, tudo é questão também de estratégia. Tu falou agora de ter diversas fontes, né? De ter recursos aplicados... diversificados. É o mesmo processo do planejamento estratégico. Tu tem um objetivo e estratégia é um sinônimo de caminho. Então, é o caminho que tu vai utilizar para atingir aquele objetivo. Eu vou a Porto Alegre, eu tenho diversos caminhos que eu posso adotar para chegar lá. Sim. Então, eu tenho um determinado objetivo, eu tenho um objetivo de aumentar o meu volume de clientes, eu tenho diversos caminhos, sejam online, offline, para chegar lá. E é importante também no planejamento estratégico a gente diversificar as estratégias e os caminhos para atingir o objetivo, porque se um daqueles caminhos ele não deu o resultado que a gente esperava, nós temos os outros como segurança. Se um daquelas fontes de investimento não deu o resultado esperado, a gente vai ter as outras. Então, verdadeiramente, eles estão no mesmo processo, é um processo convergente. Eu também uso esse processo de diversificação de estratégias para garantir o resultado, para garantir o sucesso, para trazer a segurança, né? Sabe como que eu comparo um bom planejamento estratégico de investimentos? Imagina um time de futebol. Então, nós vamos montar o teu time de investimentos. Nesse time de investimentos, tu vai ter que ter bons jogadores de defesa, certo? E aí eu estou falando boas rendas fixas. Tu vai ter que ter bons jogadores de meio campo. E aí eu estou falando de ativos que tem um misto de renda fixa e renda variável, que ele tem ali juros, que é CDI, ele tem ali inflação, que é IPCA, e ele tem ali moeda, ou seja, tem fundos cambiais dentro ali do meio campo. Por quê? Ele é como se fosse bem o meio campo mesmo, porque se caso dê algo lá na renda variável, a bolsa cai, o dólar sobe, então esse meio campo vai agir estrategicamente, avançando, e tu tem que ter bons atacantes. Então, tu pode fazer uma proporção, e como que a gente monta um time bem estratégico, né? Os atacantes são em menor quantidade que os jogadores de defesa. Tu não vai colocar um time lá com 5 atacantes e vai deixar a defesa ruim. Quando tu toma um contra-ataque, tu vai tomar um gol. O nome do gol na parte dos investimentos, prejuízo, certo? Então, tu adequa os investimentos com isso. E os atacantes, né? Não é um só. Geralmente as pessoas pensam renda variável, eu vou investir só em Brasil. Tem que ter Brasil e tu tem que ter exterior, tem que ter os dois, numa proporção, primeiro, que atenda aos objetivos da pessoa, mas a gente monta um time não para ganhar uma partida, mas para ganhar um campeonato. Isso é planejamento estratégico dos investimentos. Então, tu vai ter um time ali, e aí quando há um jogador que não está desempenhando bem a função, tu vai usar os teus indicadores, né? E no caso ali, trazendo para o planejamento estratégico, né? Os indicadores-chave de desempenho, o KPI. Então, esse jogador não está indo bem, então eu vou tirar esse jogador de defesa aqui e vou trocar por outro. E acontece, durante a nossa estratégia, eu vou tirar esse jogador e vou trocar por outro que tem um desempenho melhor, que ele está lá na reserva, então vamos entrar esse aqui. Só que tu não fica toda hora trocando a carteira, ou seja, quando a gente monta um time, a gente vai revisar de X em X tempo, geralmente de 6 em 6 meses a gente revisa a carteira, principalmente se o time está vencendo, né? Está vencendo o campeonato, está indo muito bem. Isso é gestão estratégica. Não é deixar num só. Imagina tu ter só um jogador, um único jogador de defesa. O que vai acontecer com o teu time? Tu vai perder, tu vai tomar gol, vai perder para quem? Para a inflação, vai perder para o CDI. Muitas vezes eu vejo pessoas, né, que vêm me procurar, que deixam dinheiro lá em banco, está perdendo para o próprio... Está pagando menos do que a renda fixa básica. Então não faz sentido nenhum. Então quando a gente faz uma boa diversificação é isso, é ter um time estrategicamente montado para atender os objetivos daquela pessoa. Eu vou trazer para o meu meio, que é o meio militar, eu faço uma alusão do processo de planejamento estratégico a uma estrutura de exército. Então, tu tem as tropas de cavalaria que vão à frente e reconhecem e identificam a situação atual. Definida essa situação atual, vem a tropa de infantaria que faz o primeiro contato
Então, tu vai ter ali o teu marketing, daqui a pouco tu vai ter o teu atendimento, que vai fazer o contato com o cliente. Então, vem as tropas de infantaria, tem as tropas de artilharia que dão um apoio de fogo. Então, tu vai ter toda a tua gestão de equipe ali, que vai dar esse apoio. Na retaguarda, nós temos a infantaria, que é o suporte, que são os teus processos que vão suportar toda essa operação. E no final lá tem a nossa intendência, né? Que é que faz toda a logística, e é aí que vai chegar a questão do financeiro também. Então, se tu não tem essa dinâmica trabalhando de forma integrada, cavalaria, infantaria, artilharia, engenharia e intendência, basicamente, existem outras, essa estrutura trabalhando integrada, tu não vai atingir o objetivo, que é ter ali a tua vitória no combate, que é realmente tu ter, trazendo para o meio empresarial, tu ter lucratividade. Se fala muito em planejamento estratégico, mas na verdade assim, só tem um objetivo, tornar a tua empresa mais lucrativa. Ponto. E para tornar a tua empresa mais lucrativa, só tem 2 caminhos: aumentar faturamento e reduzir despesa. Eu entendo que isso é a mensagem que tem que se deixar para o investidor, para o empresário, trazer essa simplificação. Se eu chegar para a tua equipe e disser assim, a gente tem 2 objetivos na empresa: aumentar faturamento e reduzir despesas. O que a gente vai fazer para aumentar faturamento e reduzir despesas? Que estratégias nós vamos adotar? Essas aqui, tá claro. Agora, se tu apresentar um planejamento com 30 objetivos estratégicos, cada um com 20 estratégias, e passar isso para a tua equipe, para o teu gestor, para o teu supervisor, será que realmente eles vão ter um entendimento claro disso? Sem ter um acompanhamento, eu acho muito difícil. Muito difícil. Então, o planejamento ele também está dentro dessa alusão aí à questão militar e do trabalhar de forma integrada para atingir aquele objetivo que a gente se propôs. Sabe que tem um jogo que eu adorava jogar quando eu era menor. Esses dias eu fiz o meu filho olhar e eu expliquei para ele como funcionava, que é o combate. Não sei se tu já jogou. Sim, sim. E ali ele explica tudo isso que tu fez ali, porque lá eu vou ter todas as patentes ali, né? Eu tenho o soldado, eu tenho o marechal, eu tenho o cabo que é antibomba, eu tenho que instalar as bombas, e o objetivo do jogo é fazer com que o outro ache a bandeira, né? Então, esse jogo explica tudo na questão de montar estrategicamente. Como que eu vou espalhar ali no tabuleiro estrategicamente meu exército. As minhas peças de manobra. Minhas peças ali, né? Então, uma forma prática e divertida de entender o que é um planejamento estratégico. Sim, sem dúvida. E tem uma outra... E claro que dentro desse contexto aqui, que eu vejo importantíssimo no planejamento estratégico, é a questão da liderança. Eu uso muito uma alusão que é um exército de leões comandados por um cervo. E um exército de cervos comandados por um leão, ele será mais perigoso que o anterior. Sim. Quando tu tem essa questão da liderança, muitas vezes tu não tem um processo de planejamento estratégico perfeito, tão bom, mas tu tem uma liderança que realmente consegue fazer com que aquela equipe se engaje, se movimente, coloque a sua energia para que faça a empresa dar certo. Isso tu tem um resultado muito melhor quando e aí nós voltamos na gestão das emoções, né? Quando tu tem um planejamento perfeito e tu não tem uma liderança forte, não vai dar resultado. Então, muitas vezes um exército de cervos comandados por um leão, ele vai ser muito mais perigoso do que um exército de leões comandados por um cervo. Sim. As pessoas às vezes tendem a fugir quando a gente fala planejamento estratégico, né? Mas se a gente simplificar a metodologia, ou como usar, fazendo analogias, colocando na prática, ou até mostrando em forma de um próprio jogo, né? A pessoa começa, agora faz sentido, então eu entendi, eu preciso fazer esse processo para chegar nesse resultado. O planejamento estratégico nada mais é do que isso, ou seja, eu vou fazer um plano para que esse resultado aconteça. Por que a gente investe? Não sei se as pessoas pararam e pensaram, por que tu investe? A gente investe para definir as etapas que eu vou gastar esse dinheiro durante toda a minha vida, para que eu não gaste tudo agora e que eu tenha um poder de poupança, uma capacidade de poupança, para que eu coloque esses valores e eu vá diluindo esse gasto ao longo de toda a minha vida. Se eu conseguir fazer um bom planejamento financeiro, eu, inclusive, além de não gastar tudo, eu ainda vou deixar um legado para os meus filhos. Lembra que eu te falei a última fase? O doar. Não, e algo importante é se pensar para que existem empresas. No final,
esse lucro, essa lucratividade, ela vai passar do CNPJ para o CPF em algum momento. E aí ela se liga o planejamento estratégico, o planejamento empresarial com o planejamento de investimentos. Porque tu vai fazer aquela retirada daqueles lucros e vai trazer para o teu CPF. E aí tu não tem um planejamento de investimentos. E tu pega o recurso da empresa e traz, e ele se perde por não ter um planejamento de investimentos, um planejamento financeiro, não ter um consultor auxiliando nesse processo. Eu, quando faço o planejamento estratégico, eu sempre ressalto que não é sobre empresas, é sobre famílias, é sobre pessoas, é sobre casamentos. E quando uma empresa vai mal, na verdade o que vai mal é uma família, Anderson. É o casamento que acaba porque a empresa não é lucrativa, é o irmão que briga com o irmão porque a empresa não é lucrativa, é o pai que chega em casa e ele não tem tempo para dedicar para o seu filho porque ele está pensando que a empresa está 4 meses tendo prejuízo. É o filho que não tem tempo para ligar para a mãe e deixar 10 minutos porque ele está pensando no problema da empresa. Então, não é sobre empresa, não existe empresa. E tu imagina tu tornar a tua empresa lucrativa, ter um planejamento estratégico, ele dá o resultado esperado, tu fazer esse movimento da lucratividade para a questão do teu CPF, para a tua vida pessoal, tu não tem um planejamento de investimento, tu não tem um consultor te auxiliando, chega a beirar a irresponsabilidade, porque nós tratamos com vidas, nós tratamos com pessoas, nós tratamos com sonhos. E eu sempre trago essa dinâmica. Bom, tua empresa se tornou lucrativa, nós fizemos o planejamento, tá? E aí, agora, o que tu vai fazer com esse recurso? O que tu vai fazer com esse lucro que tu pode fazer essa retirada? Como que tu vai gerenciar isso? Tu tem esse planejamento? Eu sempre procuro fazer essa ponte, fazer essa ligação do planejamento estratégico com o planejamento de investimento, com o planejamento financeiro, com o planejamento estratégico, que eu chamo de pessoal, e que aí está a questão do investimento. A empresa é reflexo do dono, o trabalho bem feito é resultado da cultura e o lucro é resultado de um trabalho bem feito. Se tu não tiver esses passos aí bem entendidos, bem compreendidos, porque o dono que monta o negócio e ele precisa refletir isso na cultura da empresa. Então, por isso que a empresa é reflexo do dono. E se ele conseguiu transmitir essa cultura está funcionando bem, que os funcionários entenderam isso, o que é cultura, né? É aquilo que as pessoas fazem quando o dono não está, né? Já está na cultura da empresa. E se o processo está sendo bem feito, o resultado disso é lucro. Lucro, resultado de um trabalho bem feito. O que se vai fazer depois com esse lucro? Procura o Anderson lá que ele ajuda nessa parte. Com certeza. Você imagina um planejamento estratégico perfeito, uma empresa lucrativa e uma família sem um planejamento de investimentos recebendo todo esse recurso. Todo esse trabalho anterior ele pode se perder. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, mais do que a sensibilidade, essa responsabilidade de tratar essas questões da gestão dos investimentos de uma forma profissional. Não existe espaço para amadorismo. Nós vimos aí nos dados o que acontece com as pessoas que se influenciam pelas questões geopolíticas e decidem por avançar nesse campo, que é um campo técnico, sozinhas. Eu não digo nem avançar, é se aventurarem nesse campo. Nós precisamos ser responsáveis por isso. É sobre os nossos filhos, é sobre os nossos cônjuges, é sobre as nossas famílias e também sobre as nossas empresas. Então, isso anda sempre junto, né? E eu sempre digo que aquele que não planeja, seja financeiramente falando ou estrategicamente falando, ele já planejou, ele vai fracassar. Exato. E se nós não planejarmos, e aí veio a questão dos bancos, outros farão por nós. Se aquela pessoa não planejar a sua gestão de investimento e a sua gestão financeira, o banco vai planejar, mas em prol dele. Exato. Com certeza. Então, se nós não planejarmos o futuro da nossa empresa, o nosso concorrente vai planejar contra nós. E aí vem a importância do planejamento, né? Tanto na vertente estratégica, empresarial, quanto na vertente do investimento. A gente precisa inspirar pessoas. Se tu não inspirar pessoas, vai vir outra pessoa e vai contar uma história melhor. Então, assim, planejamento financeiro, eu chamo que mais... Quando a pessoa procura um consultor e ela acredita que a pessoa só vai cuidar da gestão de ativos, e a gente faz um planejamento 360 graus.
Porque não é só gestão de ativos. Gestão de ativos é uma das partes, mas a primeira parte, planejamento financeiro, que é aquilo que até agora eu estava conversando contigo. Depois gestão de ativos, depois que ela consegue ter superavitária, né? Então vai investir, gestão de ativos. Na gestão de ativos, tu vai formar reserva de emergência até um certo ponto. Quando essa reserva de emergência ela é maior, tu precisa fazer gestão de riscos. O que é gestão de riscos? Proteção de renda. Proteção de renda, seguro. Ou seja, se acontece algo inesperado, para a pessoa não levar a mão naquela reserva de emergência, ela pode contratar um seguro. Então, depois de gestão de riscos, planejamento de tributário. Eu estou te falando assim de elisão fiscal, não sei se você já ouviu falar nesse termo. Sim, já ouvi. Elisão fiscal é o termo legal que eu consigo reduzir despesas para as pessoas, ou seja, uma maneira legal de pagar menos impostos, seja no teu imposto de renda, olhar se tu tem muita retenção do imposto de renda, pode contratar um ativo para ajudar a aumentar a restituição, seja na hora de comprar um ativo, tem ativos que são isentos de imposto de renda, seja na hora da tua, vamos dizer que tu tem uma empresa e tu tem imóveis, está recebendo muito aluguel na pessoa física, pode se transformar em, de repente, uma holding para reduzir o teu imposto, seja os ativos isentos de imposto de renda, enfim, tem muita coisa. Aí é planejamento tributário. Depois, planejamento de aposentadoria. Daqui a quanto tempo tu quer começar a usufruir desse dinheiro? Eu estou acumulando agora, vai chegar um momento que eu quero um complemento de renda. Lembra que eu te falei? Que a gente dilui de como vai usar o dinheiro durante a vida. Então, aí entra planejamento de aposentadoria. E, por último, planejamento de sucessão. Se eu planejo a sucessão, eu já sei, por exemplo, eu já sei que eu não vou gastar em vida tudo que eu tenho. E aí, eu simplesmente não vou fazer nada e quando eu venho a faltar, eu estou deixando para os meus herdeiros, além de um patrimônio, mas estou deixando também alguns percalços aí tributários. Por exemplo, o custo de inventário, precisa ter liquidez. Se eu faço isso em vida, estou planejando em vida, eu vou gastar menos, o imposto é menor, e eu já estou resolvendo uma parte que eu já sei que eu não vou gastar em vida. Então, olha quanta coisa envolve uma consultoria de investimentos. Nós chegamos à conclusão que são muito semelhantes os processos, né? E no planejamento estratégico aqui tu trouxe várias áreas, a tributária, a fiscal, a sucessão, diversas áreas. No planejamento empresarial, nós também vamos trabalhar nessas grandes áreas, que é o planejamento do teu comercial, das tuas vendas, o planejamento do teu atendimento, o planejamento do teu marketing, o planejamento da gestão de pessoas, o planejamento da tua operação, da tua produção e o teu planejamento financeiro. Então, essas áreas, elas precisam trabalhar juntas, elas são integradas, mas na verdade, elas são interdependentes. Eu tenho que planejar o atendimento, mas, de outra forma, eu tenho que integrar isso ao financeiro, eu tenho que integrar isso ao comercial, eu tenho que integrar isso à gestão de pessoas. Elas estão todas... E lá no final, o quê? Com foco num objetivo, que é o mesmo processo. Eu tenho um foco um objetivo claro no meu planejamento de investimentos, no meu planejamento financeiro, que, no nosso caso, é um objetivo bem distinto, que é o aumento da lucratividade da empresa. Mas o processo é o mesmo, é o planejamento em várias áreas, para atingir um objetivo comum. Então, são processos espelhados, eu diria, Anderson. Sim. Na tua opinião, um planejamento estratégico, quem deveria fazer? Quem está abrindo a empresa, quem já tem a empresa há pouco tempo ou quem tem a empresa há mais tempo? Todos os casos. Todos os casos. Quem está abrindo a empresa, por que o planejamento estratégico pode auxiliá-lo? Porque ele vai ter clareza do negócio dele. Isso parece óbvio, muitas vezes a gente pergunta para o empreendedor ou para o empresário, quem é teu cliente? Ele diz assim, não, isso aí para mim está claro. Aí tu pergunta, qual é a faixa etária? Eu não tenho clareza disso. Tu tem um negócio local? Eu tenho. Qual é o bairro de Santa Maria que tu tem o maior volume de clientes? Eu não tenho essa informação. Qual é a faixa de renda média e familiar do teu cliente? Essa informação eu também não tenho. Tá, mas como que tu vai ser assertivo se tu não tem informações básicas? Então, quem está abrindo um negócio, o planejamento estratégico, ele vai ajudar a até rever o negócio. Quem é o cliente, qual é o produto,
Porque a gente não pode estar na perspectiva do que eu acho que é qualidade no meu produto. Hoje existem duas grandes estratégias. Ou tu olha para o concorrente, vê o que o produto dele é melhor que o teu e vai e faz um produto melhor. E o que isso gera? Só mais concorrência. Ou tu, aí vem a arte da guerra, que a gente diz assim, que é vencer sem lutar. Tu, em algum momento, tu deixa o teu concorrente de lado, tu tem clareza de quem é teu cliente, quais são os atributos que fazem com que ele decida comprar aquele produto de ti. Sim. E tu passa a trabalhar o quê? Aqueles atributos mais importantes, tu foca naquilo. E tu viu que a gente não falou de concorrente e está tudo bem? Quem é que compra? É o cliente, não é o concorrente. Então, quando tu está abrindo negócio, tu pode ter essa clareza e rever essas coisas. Será que esse é o meu cliente? Será que esse é o melhor produto? Será que eu vou vender só aqui? Tu vai ter um plano de negócio. Pode-se dizer um planejamento estratégico. Quem está com um negócio em andamento, ele é bom porque ele vai te dar clareza de como tu vai atingir esses objetivos. Hoje, se tu chegar para vários empresários e perguntar assim, quais são as 10 ações que tu vai usar para tornar a tua empresa mais lucrativa em 2025? Quantos sabem responder? Se tu não tem isso, como que tu quer que o teu negócio prospere? E para quem está num nível mais avançado, aí a gente vai trazer questões como, por exemplo, a responsabilidade socioambiental. Como que tu vai doar, como que tu vai contribuir para a sociedade com uma empresa que já é lucrativa? Tu vai desenvolver, tu vai abrir filiais, tu vai trazer novas linhas de produto, tu vai buscar novos segmentos de cliente. Então, o planejamento estratégico ele se aplica a todas essas áreas. Muitas vezes tu pega um negócio que já está em andamento e consolidado e tu pergunta assim, nós estamos em setembro, qual foi teu lucro líquido de abril? De cada 10, 7 conseguem responder. Como que tu vai planejar para algo que tu nem sabe claramente a situação atual? Então, o planejamento estratégico ele pode ser usado em qualquer uma dessas áreas para te trazer clareza, para te trazer posicionamento e para te levar ao objetivo que tu quer. Qualquer área dá para utilizar. Sim. Então, se eu te pergunto assim, quem é hoje teu cliente? Quem é o cliente da mentoria Templários do Jefferson Roberto? O meu cliente hoje é, inicialmente, aquela pessoa que ela não tem clareza de como ela vai tornar a empresa dela mais lucrativa, seja um empreendedor ou um empresário. Ele não tem clareza de que estratégias ele vai adotar para tornar a empresa dele mais lucrativa. E eu, como mentor, eu vou apresentar um caminho para que ele trace essas estratégias, um processo, trazendo clareza, estruturando um processo de definição de estratégias, definindo resultados e acompanhando o CPR. Então, um segundo ponto é aquele empreendedor, empresário que hoje ele está trazendo a carga de trabalho em que ele está deixando a sua família e a sua saúde de lado. Nós falamos que família é prioridade. Aí a gente trabalha 10, 12, 14, 16 horas por dia e só aumenta. Que prioridade é essa? Eu tenho menos tempo para dedicar à minha família, eu tenho menos tempo para dedicar ao meu filho. Esse empreendedor, esse empresário, ele é o cliente da mentoria. Porque lá no final tu vai ter um planejamento colocado no tempo por meio de um cronograma, no que é prioritário. Tu vai saber quais as ações semana que vem tu tem que executar que são prioritárias e que vão te gerar lucratividade. Tu vai iniciar a semana sabendo disso e isso vai fazer com que tu gerencie melhor teu tempo. O dia não vai aumentar de 24 horas. O que nós falamos, o meu dia tinha que ter 48 horas. Não, ele vai continuar tendo 24 horas. Tu tem que ter uma gestão do teu tempo melhor e prioridades. O planejamento ele vai trazer essa prioridade. Aquele empreendedor, empresário que muitas vezes ele se sente isolado na tomada de decisão. Eu gostaria de fazer um investimento nesse segmento de cliente. E aí vem também a figura a tua figura como consultor, trazendo esse conselho, essa orientação segura, essa decisão compartilhada. Nós falávamos aqui que muitas vezes a família entra em contato contigo. Anderson, qual é a tua opinião sobre este assunto? Eles confiam no teu conselho, na tua orientação. Eu, como mentor, é o mesmo caso. Então, eu trago uma orientação segura, confiável para aquele empreendedor que ele se sente isolado na tomada de decisão. E
seja do MEI até uma grande empresa. Já tive a oportunidade de fazer processo de planejamento estratégico para empresas que tinham 40 gerentes, 600 colaboradores, estavam entre as 100 maiores do Brasil, como já fiz planejamento estratégico para MEI, que ele busca o quê? Ter um negócio mais lucrativo e ter um caminho para fazer com que o negócio dele, que está nessa situação, se torne mais lucrativo em 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos no máximo. Esse é o cliente da mentoria Templários. Eu não digo que são clientes, eu digo que, muito além da mentoria, isso é um propósito, Anderson. Sim. Porque não é sobre empresa, é sobre família, e nós que professamos os princípios cristãos, a gente traz isso como propósito. Nós não levamos apenas um negócio, nós não gerenciamos apenas uma mentoria, uma consultoria. Nós temos a clareza que nós estamos aqui para impactar as pessoas, impactar as famílias, fazer com que essas famílias cada vez sejam mais unidas, sejam felizes, tenham paz, porque no final da história é sobre isso. Sim. Seja o planejamento de investimento, seja o planejamento empresarial, é para isso, é para impactar a vida das pessoas. A gente vive os princípios bíblicos, não só divulga, mas vive também, né? Isso é importante. Embora eu não seja um grande frequentador, mas eu vivo isso, porque eu percebo quando, poxa, realmente, bom, talvez isso venha um pouco de berço, né? Porque a família, obrigado em fazer as coisas boas, maior riqueza, né? Minha maior riqueza, estou sempre divulgando, é a minha família. E o livro que eu escrevi, que é O Grande Ganho, quem lê vai perceber, né, que o grande ganho não é financeiro, o grande ganho está nos relacionamentos. E, inclusive, todo mundo que vem aqui ganha um. Esse aqui é o teu e já está autografado, esse que tu vai levar aí embora para... Que honra! Né, não que sei se já leu não, então, mas esse é o teu, esse que tu vai levar lá. Né? Mas é importante a gente saber para quem a gente fala, porque quando a gente divulga e fala quem é o nosso cliente, as pessoas já se conectam. Ele está falando comigo. Hoje, quem é o cliente do Anderson? O cliente do Anderson é o empresário, o profissional liberal. Ele é bem-sucedido, geralmente já tem família, ele viaja uma vez por ano, ele já tem um bom valor, ele movimenta bastante na empresa dele, mas ele acaba delegando uma parte importante da vida, que é a parte dos investimentos. E aí acaba delegando para a pior parte, que seria lá no banco, deixando num lugar só, e nem se preocupa em olhar. Quando ele percebe que a procrastinação financeira é um processo pré-falimentar, ele vê quão isso é importante e basta estar, que tu viu que o feedback que o cliente falou. Eu me arrependo só de uma coisa, de não ter começado antes. Então, o que o Anderson faz é fazer com que a pessoa perceba a importância de ter uma boa gestão de ativos, assim como a sua empresa. Então, quando a pessoa me contrata, é como se ela contratasse um diretor financeiro para cuidar dos ativos dela. E aí, o que acontece? Os resultados aparecem e ele vê que, poxa, eu tenho aqui então no meu dinheiro um funcionário trabalhando para mim, porque agora sim está rentabilizando e eu vou continuar com essa vida tão boa que eu tenho agora para melhor ainda, né? Principalmente aquele profissional que está crescendo, que ele está acumulando, a grande maioria está acumulando dinheiro. O que está acontecendo? Já são bem-sucedidos e esse ponto que eles querem é, no mínimo, manter ou até melhorar. Eu entendo que ter clareza de quem é o teu cliente é importante para que nós, como mentores, consultores, sejamos assertivos e tenhamos o resultado que a gente busca, que é impactar as pessoas. Eu, por muito tempo, me questionei quem eu vou ajudar, quem eu vou auxiliar. 25 anos trabalhando com planejamento estratégico, em algum momento eu falei, não, eu vou começar auxiliando os micro e pequenos empreendedores, porque é onde muitas vezes nós identificamos as maiores dificuldades. Nós vamos empreender e nós não temos uma bagagem de gestão, uma bagagem de planejamento, e aí entra o mentor, aí entra o consultor trazendo essa expertise, trazendo essa experiência, trazendo método, trazendo conselho confiável. Um casal empreendedor em que o seu negócio não vai bem, o seu casamento também não vai bem. Muitas vezes nós falamos, não, nós temos que ter a capacidade de separar a vida profissional da vida pessoal. Na teoria é muito lindo, mas na prática muitas vezes não é assim. Se tua empresa está há 3 ou 4 meses tendo prejuízo
isso vai impactar teu relacionamento, isso vai impactar o casamento, isso vai impactar a família. E é aí que eu vejo o consultor, o mentor, seja na gestão dos investimentos, que claro que teu cliente ele tem um perfil distinto, porque ele já tem uma estrutura e já atingiu outros objetivos. Eu trabalho numa ponta em que eu vejo que o negócio precisa minimamente se estruturar para dar aquele resultado. E é muito mais do que um trabalho comercial, é muito mais do que vender uma mentoria. Sim. É sobre verdadeiramente tu cumprir um propósito de auxiliar, de ajudar, de ter a satisfação de olhar e dizer deu certo. Tá lá o lucro, pode pegar esse lucro e levar e ligar para o Anderson e dizer assim, quero investir, minha empresa é lucrativa, quero um conselho confiável, quero uma mentoria confiável, quero uma consultoria confiável, quero atingir outros objetivos, quero fazer a viagem uma vez por ano. É sobre isso, o meu trabalho também é sobre isso. E o propósito, eu acredito assim, propósito, imagina se tu não precisasse ou não tivesse que cobrar, ou se fosse zero a cobrança e tu continuasse fazendo a mesma coisa. Isso é propósito. Ou seja, tu te achou naquilo que tu gosta de fazer, acima de tudo. Então, por isso que brilha meus olhos, como tu falou ali, Sim. quando eu estou falando, quando eu estou ajudando pessoas, porque realmente me sinto bem, principalmente em ouvir feedbacks que a gente ouve, né? Papo muito bom, como eu te falei, né? Ia fluir, porque o tema é importante, são correlacionados, planejamento estratégico, planejamento financeiro, mas nosso tempo esgotou e foi rápido, né? O Andrei que fica lá, né? Até hoje ele não estranhei ele não ter sinalizado, né? Geralmente o Andrei está aqui, nos deu liberdade. Eu, de repente estava gostando do tema, né, Andrei? Jefferson, muito obrigado por estar aqui. Deixa aí o teu tempo final para te dar uma palavra final aí para as pessoas que estão nos assistindo aqui, o podcast do Nobre Investidor. Ressaltar que eu me sinto honrado de estar na tua frente e poder falar um pouco sobre planejamento estratégico. Tu que para mim é uma referência, eu me espelho na tua conduta pessoal e profissional, então eu me sinto honrado. Quero dizer para quem nos assiste, empreendedores e empresários, se vocês não planejarem o negócio de vocês, com certeza outros planejarão contra vocês, especialmente os concorrentes. Então, nós estamos nos aproximando aí do ano de 2025, já estamos no último quadrimestre do ano. Planejem o ano de 2025 da empresa de vocês. Parem, dediquem um tempo e tracem minimamente quais são as 10 ações, as 10 estratégias, os 10 passos que vocês vão adotar para tornar a empresa de vocês mais lucrativa. Tenham isso claro. Se vocês tiverem isso, já é um grande passo. Já vai auxiliar muito nesse desenvolvimento do negócio, da empresa e auxiliar com certeza a família de vocês. Muito obrigado, Anderson. Obrigado, Jefferson. Isso aí. Eu que me sinto honrado em te receber aqui. E tudo começa com o primeiro passo, né? Então, obrigado a todos aí que nos assistiram. Fica aqui a recordação do momento aí. Né? Que honra receber. E até o próximo podcast do Nobre Investidor.